Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Amém, irmãos? A Bíblia diz que nós devemos ser tardos para falar, mas para ouvir a gente tem que estar pronto, não é? Então, quando nós temos uma proposta de vir na casa do Senhor, na igreja, então a ideia inicial é estar pronto realmente para ouvir. Estar pronto para ouvir. 2, verso 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo o nome. Amém, irmãos? Então nós temos uma passagem, uma das cartas mais lindas, do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Filipenses. Eu sei que é do conhecimento dos irmãos. Paulo, quando ele estava em Troade, junto com Silas, o seu companheiro de ministério, Deus havia dito para Paulo, através de um sonho, que ele deveria ir para a região da Macedônia. Um varão apareceu solicitando a presença do apóstolo na Macedônia. E ele foi para a Macedônia, descendo ali, ele começou a evangelizar naquele lugar. E ele chegou na cidade de Filipo. Filipo era uma homenagem ao pai do grego Alexandre o Grande. E ele chegou, evangelizou. Algumas pessoas converteram ali. E como toda a história das igrejas, nasceu uma igreja forte, uma igreja abençoada ali em Filipo. Essa igreja, ela se fortalece. Essa igreja se torna uma igreja ordeira, uma igreja obediente. O apóstolo Paulo era um homem realizado na sua vida. O apóstolo Paulo era um homem que experimentou coisas extraordinárias, mas ele buscava uma excelência para a igreja. Ele buscava uma igreja que tivesse um crescimento, uma igreja que tivesse amadurecimento, uma igreja madura, uma igreja verdadeira, uma igreja sincera, uma igreja reta, uma igreja munida de compaixão, de amor, de afeto, uma igreja verdadeiramente que tivesse uma preocupação uns com os outros. Então essa é a motivação do apóstolo Paulo escrever o capítulo 2, ele está dizendo: se há algum conforto em Cristo, se vocês são confortados pelo Senhor. Como o apóstolo Paulo não estava colocando isso em questão, mas ele sabia que era uma igreja ordeira, então ele está dizendo: por esse afeto e por essa consolação que vocês têm da parte de Deus, então eu acho possível vocês realizarem aquilo que eu busco de cada um de vocês. Se vocês recebem um conforto, se vocês estão ligados em entranháveis afetos e compaixões, se vocês têm esse desejo, essa fé viva, esse afeto uns para com os outros, será possível vocês completarem a minha alegria. O termo que o apóstolo Paulo usa aqui é o termo em que está cheio, mas que pode transbordar.
O apóstolo Paulo era um homem realizado, era um homem que tinha comunhão com o Senhor, mas ele disse: eu posso ainda sentir melhor, eu posso ter uma alegria transbordante, se vocês fizerem, se vocês portarem da maneira que eu estou pedindo para vocês, que vocês completem o meu gozo, para que vocês tenham o mesmo ânimo, o mesmo amor, sentindo uma mesma coisa. Tenham o mesmo ânimo, tenham o mesmo sentimento, o mesmo ânimo em servir a Deus, que a igreja tenha o mesmo sentimento, não só para com Deus, mas que esse sentimento seja destinado uns para com os outros. Se nós não conseguimos amar, o apóstolo Paulo faz essa afirmação não para essa igreja, mas o apóstolo Paulo diz: se nós não conseguimos amar as pessoas que nós enxergamos, e essas pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus, se nós temos dificuldade de amar essas pessoas vendo, será impossível amar a Deus a quem não enxergamos. Então ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento, pensar numa mesma coisa. A igreja deve ter um mesmo projeto. O projeto da igreja é uma exaltação do Senhor. O projeto da igreja é uma comunhão íntima com o Senhor. O projeto da igreja é andar de conformidade com a vontade do Senhor, realizar os sonhos de Deus, que Deus sonhou para cada um de nós. Mas isso só será possível se nós tivermos o mesmo pensamento, o mesmo ânimo, amando uns aos outros. Quando o Senhor ele construiu a sua igreja, o Senhor usou de uma sabedoria tremenda, irmãos, para que as pessoas fossem unidas. Eu sei que os irmãos também sabem disso, que o Senhor dividiu os dons espirituais, Ele dividiu entre nós, a igreja do Senhor. Esses dons são dons auxiliares, que auxilia os dons ministeriais, porque tem dons que foi dado para os ministros, para que essas pessoas tivessem condição de sustentar a igreja. Mas mesmo os dons mais excelentes, os dons que a gente pode ter como os dons que são superiores, os ministeriais, que formam a coluna da igreja, também foi repartido. Alguns foi dado para ser profeta, outros para ser doutores, outra para ser mestres e etc. Então esses dons foram divididos. E a igreja ela só vai conseguir ter o êxito que Deus requer se nós unirmos os nossos dons para nos fortalecer na casa do Senhor. A nossa fé é necessária a colaboração de dons para que a nossa fé tenha um êxito maior. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos dos dons de uns para com os outros. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo, ele escreve a Roma, ele diz: eu devo ir aí, eu devo fazer uma visita para vocês, porque eu sou devedor do Evangelho. Essa palavra que o apóstolo Paulo recebeu, ele estava dizendo que aquilo não era propriedade dele. Deus nunca deu aquela sabedoria para o apóstolo Paulo para ser para ele, mas a sabedoria que Deus deu para o apóstolo Paulo é para que ele passasse para a igreja. Se o apóstolo Paulo não fosse, ele estava roubando a igreja de Roma. Se você não me abençoar com os dons que Deus te deu, você está roubando aquilo que é meu. E se eu deixar de pregar para vocês, se eu deixar de orar, de interceder, se eu deixar de ensinar para vocês, eu vou estar roubando aquilo que é de vocês. Porque Deus nunca me deu nada para ser meu. Deus me deu para que eu entregasse para vocês. E se eu reter isso, eu estou roubando. É eu ficar com aquilo que não me pertence, não é meu. Essa palavra que eu recebi, irmãos, e que eu estou passando para os irmãos, ela não é minha, ela foi me dada para mim passar para vocês. É de vocês essa palavra. É assim, irmãos, que a igreja ela vai ter condição de subsistir e de manter-se dentro dos padrões. Ele está dizendo: faça as coisas com o mesmo ânimo, sendo motivado pelo amor, pelo conforto que vocês recebeu em Deus.
Nós somos confortados pelo amor que o Senhor tem por mim. Então, o conforto desse amor, o sentimento de amor que eu recebo na parte de Deus, deve ser também, irmãos, o motor, deve ser o pulso, aquilo que move, aquilo que eu vou fazer. Nós temos a carta de Paulo aos Coríntios, diz que, ainda que se você pretender fazer um sacrifício tal, de se jogar no fogo, se não for por amor, você não precisa fazer. A motivação de Deus para nos proteger, a motivação de Deus para nos salvar foi o amor. E nós temos a declaração de Cristo que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele está dizendo que essa deve ser a nossa motivação para servir uns aos outros. Não deve ser por obrigação, não deve ser por vanglória ou por partidarismo, mas nós devemos fazer isso por amor. Jesus disse: nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos. Vocês serão conhecidos como homens, mulheres, crianças, adolescentes de Deus, se amarem uns aos outros. Eu não sou conhecido como servo pela minha maneira de pregar, a minha forma de pregar. Ninguém é conhecido como servo porque canta, porque toca. Ele diz que nós somos conhecidos como os discípulos quando nós começarmos a amar uns aos outros. O amor é que deve ser a nossa motivação para servir. Nada faça por vanglória, por uma glória vã, por uma glória vazia que não existe, mas faça por humildade. Humildade é o padrão correto que um crente se põe diante do Senhor. Ele é Deus e eu sou humus, eu sou terra. É assim que nós portamos diante do Senhor, com humildade. Saber que eu sou criatura, eu sou feitura de Deus, eu sou obra de Deus. Humus é terra, a matéria-prima barata, irmãos, que você encontra em qualquer lugar. Ainda que eu seja uma criação excelente, mas eu sou criação do Senhor, e diante do Senhor eu devo me portar então como servo. Eu devo me portar com humildade diante do Senhor. Qualquer glória extra não te pertence, é coisa vazia, é coisa que você não possui, é coisas que você não tem. Então eu devo ser humilde e saber e me portar diante daquilo que eu possuo, estar adequadamente dentro daquilo que eu sou, não me exaltando com glórias que não existem, com qualidades que eu não possuo. O apóstolo está dizendo: não porteis, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Lembra dos dons repartidos, irmãos. Lembra das qualidades divididas entre nós. Olhe para a igreja do Senhor com os olhos de Deus. Olhe para a igreja como eu estou olhando nessa hora. As possibilidades estão aqui, as qualidades estão divididas. E essa igreja só será uma igreja vitoriosa se nós entendermos, irmãos, que cada um de nós deve ocupar o nosso espaço, saber da nossa condição e do nosso lugar, e reconhecer que as pessoas também ocupam lugar dentro da casa do Senhor, e saber que as pessoas são importantes para a obra de Deus. Eu sou o pastor dessa igreja. Só existe pastor, irmão, porque existe igreja. Se vocês não tivessem aí, não tinha motivo nenhum para ter pastor aqui. E se existe a igreja,
Deus então achou por bem colocar uma liderança, um pastor para cuidar. Nós devemos tratar as pessoas como superiores a nós mesmos, porque as pessoas possuem qualidade que nós não temos, irmãos, e nós precisamos das qualidades que os outros têm. As diferenças foram criadas por Deus. Não ignore as diferenças que existem, porque foi Deus que criou as diferenças. Não ache que as pessoas sendo diferentes de você é pior, ou que você é superior, porque você acha que a sua qualificação te deixa imprescindível num determinado lugar. Não, nós somos um corpo, irmãos. A igreja é um corpo, e um corpo é formado dos seus membros. A Bíblia diz que quando um membro adoece, todo o corpo padece. Todo o corpo padece, porque nós somos ligados, irmãos. Nós somos ligados. Talvez você não considere o dedinho do seu pé, até que cai uma pedra em cima dele. Vai doer até o último fio de cabelo. Por que um membro tão pequeno, irmãos, tão escondido, mas ele está ligado no corpo? E quando você ofende um membro, você ofende todo o corpo. E eu quero dizer uma coisa para você, e você guarda no seu coração nessa noite, irmãos. A Bíblia diz que nós somos os membros e Jesus é o cabeça. Lembre que Jesus faz parte do corpo da igreja. E se você ofender um membro, você ofende a Cristo, porque Ele faz parte desse corpo. Então nós devemos valorizar os membros, porque são os membros que compõem o corpo. Devemos valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós devemos ter essa valorização, reconhecer o nosso lugar, aquilo que eu devo ocupar e fazer, mas reconhecer que as outras pessoas que estão ao nosso lado são pessoas também importantes, irmãos, que nós nos completamos dentro da igreja. Desde o irmão Neomar, que está lá na recepção, até os pastores que estão sentados aqui, todos fazem parte desse corpo, são membros desse corpo. Nós não podemos achar, irmãos, que somos superiores. Veja o pastor, irmão, eu estou pregando para você. Eu não sou superior a você. Eu ocupo um lugar dentro da casa do Senhor. O fato de eu estar falando, o do meu nome aparecer talvez mais, mas isso não quer dizer, irmãos, que eu sou mais importante. Eu sou o pastor. Mas aqui, irmãos, tem os vices, tem os diáconos, tem as irmãs, tem todo um corpo que forma a igreja do Senhor. E isso, irmãos, é de suma importância para nós. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para aquilo que é dos outros. Não seja egoísta. Não tenha um culto ao ego, um culto ao eu, pensando somente em mim. Mas nós bem devemos pensar naquilo que é dos outros, porque nós temos o mesmo sentimento, nós temos o mesmo interesse. Vamos facilitar que as pessoas também cheguem ao céu, irmãos. Vamos trabalhar para que as pessoas também sejam abençoadas pelo Senhor. Vamos facilitar o trabalho dos outros, não pensando só em mim, mas pensando nos outros. Eu devo ocupar da minha função, não, irmãos, para que eu seja beneficiado tão somente pelaquilo que eu faço, mas eu devo fazer a minha função pensando em beneficiar também as pessoas. Não atente para aquilo que é propriamente seu, mas dê uma atenção para aquilo que é dos outros. Queira que as pessoas estejam bem, queira que as pessoas cresçam, queira que as pessoas prosperem e colabore para o crescimento das pessoas. Nós nos satisfazemos nas mesmas coisas, irmãos. Se eu disser para os irmãos que as pessoas, na maioria, trabalham para ter um bom carro, sim ou não, irmãos?
Ou cada um tem o carro que pode ter, mas é o melhor que ele pode ter. Não é verdade, irmão? Ele compra um Fusca, o melhor que eu pude comprar. Não é verdade? E o outro pensa em comprar uma Ferrari. Eles vão ter a mesma satisfação, vamos ter a mesma ambição. Nós nos realizamos na casa própria, sim ou não, irmãos? Nós nos realizamos nessas coisas. Isso não é só a sua realização, irmãos. As pessoas também buscam isso. Trabalhe para que as pessoas realizem os seus sonhos também, através do dom que o Senhor me deu. Se você foi chamado para ser intercessor, nós temos os mesmos sentimentos. Você quer ser feliz, as pessoas também querem ser felizes. Você quer ser realizado, as pessoas também querem ser realizadas. Você quer desenvolver na sua vida ministerial, as pessoas também querem. Nós temos os mesmos sentimentos. Trabalhe para que as pessoas realizem também os seus sonhos. E não atente propriamente para aquilo que é seu, mas queira que as pessoas também recebam. O apóstolo está dizendo isso para a igreja. Talvez a igreja que o apóstolo Paulo tivesse maior afeição fosse a igreja de Filipe. Ele escreve uma carta, ele diz: eu vou ficar ainda mais feliz e mais realizado, transbordante, se eu souber que vocês portam dessa maneira.